Oi, meninas, boa tarde. Estão vendo que eu tô me ajeitando aqui, né? Já falei pra vocês que tá frio, mas tá bem frio aqui hoje. E eu falei, não, vou pôr uma blusinha mais quente pra gravar a aula e conversar um pouquinho com as meninas. Bom, agora que nós vimos todo o nosso conteúdo sobre a Afrodite e até fiz uma outra gravação para vocês, né? Espero que vocês tenham assistido. Nós vamos trabalhar os pontos de EFT no nosso corpo e nós vamos trabalhar a nossa neurofisiologia, tá? Eu fiz aquele vídeo falando um pouquinho sobre cada ponto e qual o efeito que ele causa no nosso sistema, né? E eu espero que vocês sigam junto comigo e que aproveitem esse momento, né? Se você puder, como não depende de você ler algo, como não depende de você estar prestando atenção a algo, se você quiser, né, diminuir as luzes, e aí eu vou falando e você vai tocando nos pontos, nos 8 pontos, né? Aí vai ser um momento para você curtir essa viagem, né? E aí a gente vai trocando ideias e eu vou falando um pouquinho. As frases que a gente vai falar são frases sistêmicas que ajudam a gente a ressignificar e entender que o momento do comportamento, que o momento que Afrodite, né, essa heroína que a gente está estudando, que ela representa os comportamentos, que esses momentos que vocês tiveram na família, né, nessa fase da vida, eles fizeram um efeito sobre quem você é hoje, né, e vai ajudar a ressignificar e ajudar você a se permitir um pouco mais, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho todas as frases memorizadas, eu vou colocar na tela aqui e vou falando cada frase, vou fazendo junto com vocês. E espero que vocês curtam e que aproveitem esse momento, que é um momento especial para vocês e é um momento de real significado e real transformação, tá bom? Então tá, vamos lá, né? Eu vou pegar aqui, vou compartilhar a tela e nós vamos fazendo os exercícios. Bom, meninas, eu falei com vocês sobre o inconsciente, eu vou repetir aqui, porque é muito importante a gente entender como a nossa mente ela processa as informações, né? Então, algumas coisas vêm à tona mais fácil, outras que não têm tanta utilidade, né? O nosso sistema, né, o consciente, o inconsciente, o nosso cérebro, a nossa mente, ela tenta classificar as informações e aquilo que ela acha que é mais necessário para a nossa sobrevivência, que é mais necessário para o nosso comportamento, nossas ações, nossas emoções, ela traz à tona no nosso consciente. E algumas coisas que ela acha que não é tão importante, mas que devem ficar arquivadas, ela guarda lá no nosso inconsciente, né? Então, falando um pouquinho mais sobre o inconsciente, eu comentei com vocês que ele é como se fosse uma criancinha birrenta, né? Uma criança sapeca, que não aceita ordens, que é atemporal, né? Então é muito, eu quero ao longo dessa nossa trajetória juntas, eu quero falar um pouco mais, né? Sempre que eu puder trazer alguma coisa do inconsciente para vocês perceberem como é que isso faz influência na nossa vida e por que que muitas vezes a gente tem ações e comportamentos que a gente não compreende, fala, por que que eu fiz assim, né? Então, na aula passada, falando sobre a Afrodite, eu falei, né, que ele é como se fosse uma fera indomável, né, que ele gosta de ter a sua própria diretriz, ele mesmo gosta de guiar seu próprio caminho. É como se fosse uma criança sapeca, né, que gosta de, na hora que teve vontade de fazer certas coisas, vai lá e age, né? E também falei que não aceita ordens, né? Algo que eu quero trazer diferente do que eu já tenha falado hoje para vocês é o seguinte: o nosso inconsciente, ele não diferencia passado do presente. Ele também não diferencia a quantidade de informações que ele recebe. Então, vou dar um exemplo assim, olha. Suponhamos que você hoje assista uma reportagem bem traumática. Provavelmente na televisão vai ficar passando aquela reportagem a semana inteira, o dia inteiro. Não é isso que acontece? Ainda mais as reportagens sensacionalistas, né? Então, eles ficam passando, repetindo, repetindo. No final do dia, sua mente fica exausta. Se você assistiu o dia todo, sua mente fica exausta. Por quê? Porque apesar de conscientemente você saber que se trata de um único evento,
O seu inconsciente, ele não sabe que é um único evento. Porque cada vez que você viu, ele capta aquela emoção que você sentiu e ele arquiva como um acontecimento, como um único acontecimento. Aí depois você assiste de novo, ele capta aquela emoção e é o segundo acontecimento. Por isso que no final de um dia, a gente fica assim muito cansado, muito exausto e às vezes muito abalado. Por quê? Porque a gente ficou assistindo o dia todo e o nosso inconsciente entende que aquilo aconteceu várias vezes naquele dia, né. Um exemplo que eu gosto de citar, que foi o que aconteceu comigo, na época que aquela menininha, a Isabela Nardoni, ela foi, né, jogada lá pela janela, e foi uma época que eu estava de licença, não me lembro muito bem se eu estava de licença ou se eu não estava trabalhando, mas o fato é que eu estava em casa. E eu assisti aquilo ali a semana inteira, o dia inteiro, porque aquilo ali me chamou muito, me marcou muito, né, como de fato é uma, não tem como a gente não ficar traumatizada, né. E aí o que que aconteceu? Na razão eu sabia que era uma menininha só, mas emocionalmente eu fiquei muito abalada, mais do que se fosse só um fato, porque, assim, aquilo tomou uma dimensão, não só comigo, mas uma dimensão nível nacional, né, muito grande. Por quê? Porque eu assisti o dia todo. Então, inconscientemente, não só eu, mas todas as pessoas, né, o Brasil ficou em luto por causa da menininha, então, é assim que o nosso inconsciente funciona, tá. Então é importante a gente entender esse fato, para a gente cuidar da nossa narrativa, daquilo que a gente fica reclamando, né. Se a gente reclama de um fato constantemente, ele vai tomando uma dimensão cada vez maior, e o inconsciente entende que a gente está em perigo, portanto ele precisa nos proteger. Daí vem a Afrodite, que é quem nós estamos estudando. As ações e reações nossas, o nosso comportamento exagerado. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele entende que a gente está num perigo iminente e que ele precisa tomar uma ação, uma medida, extrema para nos proteger, tá? Então eu queria trazer essa curiosidade sobre o nosso inconsciente, espero que ajude vocês a controlar a narrativa interna de vocês, tá? E cuidar com o que entra na mente. É por isso que bons pensamentos e bons sentimentos, com frequência, nos traz bons comportamentos, porque a gente vai caminhar e a gente vai comportar em direção a coisas positivas. Tá bom, meninas? Então vamos lá, né? Vamos começar a nosso exercício. Bom, falando, né, de como funciona o nosso exercício, né? Só reprisando para vocês. Toda aula eu vou falar sobre isso para vocês ir assimilando, tá? Nós passamos por 4 etapas, né? A primeira etapa é a etapa de diagnóstico, de você olhar para como foi a sua infância, olhar como era o seu círculo familiar, olhar como era a sua a dinâmica familiar, como funcionava, como você se sentiu. E é o momento da gente entender que na cabeça de criança, aquela realidade foi como você tomou ela, você a tomou por como verdade, né, para sua vida. Então esse primeiro momento, ele é muito importante da gente não ficar guerreando internamente com o nosso inconsciente, porque é um momento, assim, que o inconsciente, uma vez que você, eh, observa esse acontecimento sem julgamentos, o nosso inconsciente é como que abrisse uma chave, né, pegasse uma chave e abrisse uma porta de entrada para você tratar aquilo que te doeu, tá. Então essa primeira etapa, que é uma das etapas mais longas das frases que a gente vai falar, a gente vai dar toques no né, que a gente chama do PPE, que são os pontos na nossa mão, e a gente vai dar toques e falar frases para abrir essa grande porta, né, para o nosso inconsciente, tá. Então é o momento de diagnóstico, de constatação, de olhar sem julgamento para a minha história. Depois vem o segundo momento. O segundo momento é da gente começar a sair da posição de vítima, que é assim que o nosso inconsciente faz para nos proteger, e começar a nos colocar numa posição mais
de autorresponsabilidade, numa posição de, de compreensão do que aconteceu, mas colocando assim que hoje nós temos ferramentas para lidar com a situação e hoje nós temos condições de tomar decisões que mudem, que ressignificam o nosso, aquele sentimento que a gente tinha de, de ser indefesa, de ser vítima, de estar sob o domínio, né, de decisões que não eram nossas, tá? Então, é o segundo momento que nós vamos fazer uma rodada de frases que ajude o nosso inconsciente a sair daquela posição caída e a começar a se restabelecer, beleza? O terceiro momento é a gente acolher, aí a gente volta a acolher a nossa história com amor, né, com gratidão, porque apesar de ter tido dores, de ter tido sofrimentos, de ter sido doído, né, de ter sido traumático, apesar de, essa história nos trouxe, nos fez quem somos hoje. Então, provavelmente, nós temos inúmeras coisas que não foram boas, mas essas coisas nos alertaram da possibilidade de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas mais competentes e mais capazes. Então, nós vamos olhar de novo para a nossa história, mas olhar com amor, apesar de, tá, gente? Então, é um momento também importante do nosso exercício. E a última rodada, que o nosso inconsciente ele já tá, nós já estamos trazendo isso à tona para o nosso consciente, já estamos olhando com outro olhar para a nossa história, é a hora da nossa decisão. Nesse momento, a gente começa a colocar no nosso inconsciente outros caminhos e é mostrar que apesar de algumas coisas não ter sido tão boas, né? Não ter sido as melhores decisões, e que agora a gente consegue, agora a gente se sente capaz de continuar, de começar, né? De recomeçar a pensar nas possibilidades que a vida nos dá e entender que tem vários outros caminhos e a gente pode escolher um desses outros caminhos também, tá? Então aí termina nosso exercício e aí a gente vai fazer o PTO, que é o momento que a gente recobra, né, a nossa paz, a nossa tranquilidade e a gente consegue ressignificar aqueles sentimentos que às vezes ainda vai existir em nós, né, que causa aquela de contradição, aquela trava na gente. Então, se a gente sentir que o nosso sentimento ainda está assim, olha, confuso, vai ser o momento que a gente vai, são os momentos de decisão, e aí a gente vai fazer o PTO, né? Que vai ajudar a gente a ressignificar um pouco mais essa história. Então, vamos lá para a nossa programação neurofisiológica? Vamos lá, meninas. Se vocês quiserem, tá? Diminuir a luz, faça assim, olha, num lugar que você se sente bem confortável. É um momento de conforto, é um momento de análise e é um momento de permissão. Então, vou deixar a Afrodite vir à tona e vamos nos permitir, né, usufruir desse exercício, desse momento e permitir que a gente nos possibilitar novos caminhos, beleza? Então, vamos lá. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer sempre nos pontinhos da mão. Tá? Sempre aqui, olha, nessa curvinha que tem aqui, olha. Deixa eu colocar aqui numa posição PT para vocês verem melhor. Ó, perceba que aqui tem uma curvinha. Então, é nessa aqui, olha, em cima dessa curvinha que nós vamos dar leves toques. Você pode dar leves toques com a mão, tanto faz a mão direita ou esquerda, ou se você quiser, pode bater as duas mãos juntas assim, ó. Não tem problema, faz o mesmo efeito, tá? Todas vão lá no nosso intestino, como eu disse, tá? E a gente vai fazer esses toques leves, beleza? Então vamos começar. Eu vou citando as frases. Se você quiser repetir em voz alta, é muito importante, porque aí você está fazendo o exercício de forma sinestésica, de forma auditiva e de forma visual, porque você vai estar olhando aqui para a tela se quiser. Ou se quiser somente apagar a luz e repetir em voz alta as frases, você vai estar usando, né, dois pontos, dois sistemas nossos, que seria o auditivo e o sinestésico. Funciona muito, tá, gente? Vale muito a pena. Então vamos lá, vamos começar. Apesar dos traumas e dos bloqueios que tenho no meu segundo centro de força, os traumas e as violências sexuais que herdei dos meus ancestrais, as tragédias e os sofrimentos sexuais que as mulheres sofreram durante a história, os estupros físicos pelos homens pervertidos, os estupros psíquicos pela cultura e pela religião, eu decidi negar a minha sexualidade, reprimir e sufocar meus desejos
mais profundos. Decidi ser leal à minha tribo e repetir as crenças e os paradigmas dos meus pais, dos meus ancestrais e da dor das mulheres sofridas. Durante toda a história da humanidade, no inconsciente coletivo, os estupros, o desrespeito, as discriminações, as amputações do Procusto, durante gerações de minhas mulheres amputadas e esquartejadas, pelo sadismo e pela dominância do Procusto da cultura e na religião. Meu segundo centro de força está entravado. A força poderosa da Afrodite está sufocada nesse centro, sufocada no meu sistema nervoso e no meu corpo. Na minha sexualidade está sufocada. Minha Afrodite está aprisionada num cárcere emocional. Acorrentada na dor do abuso, dos desrespeitos, na maldição do Procusto, preconceito e intolerância. Perdi a minha força de vontade, meu impulso de liberdade, de poder sensual e sexual. Está, está sufocado e reprimido. Sinto não ter tido o direito de ter prazer, luxo, amor erótico, viver livre. Dentro de mim tem um grande conflito. Nasci para ser Afrodite, mas a minha história não me permite de ser essa heroína do amor e do prazer. E isso é muito frustrante. Sinto raiva, me sinto raivosa, furiosa, zangada, encolerizada, revoltada, enfurecida, briguenta, histérica. Mas eu também decidi negar minha raiva e reprimir essa força poderosa para me defender. Se eu falo de depressão, pânico, dizem que sou doente. Os precursos da medicina me amputaram mais ainda, com remédios para me anestesiar, e assim repito os abusos e a violência que as mulheres sofreram durante a história e continuam sofrendo. A Afrodite é poderosa, mas vulnerável às agressões. O abuso, o estupro, a humilhação, o aprisionamento, a dominância, a desonra. Ela também é vítima da discriminação e da guerra das heroínas virgens, moralistas. Das Ártemis, das Atenas, das Heras, das Héstias, feministas, que agridem a sensualidade e a sexualidade. O sufoco é terrível. Desrespeito é horrendo. Minha Afrodite é vítima do mal que agride o corpo. E a vítima do bem que agride a outra alma. Que agride a alma. Grande e nutrindo culpa, medo e repressão. Eu aprendi o comportamento da violência, eu me violento me negando, condenando e reprimindo minha sexualidade, minha sensualidade, meu direito a ter prazer. Eu honro e aceito todos os sentimentos sobre isso. Me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu escolho me libertar, eu escolho libertar a heroína poderosa, a Afrodite dentro de mim. Limpar meu segundo centro de força de toda a energia negativa da minha história. Da história da minha tribo, de todos os meus ancestrais, e me permito de curar e libertar meu segundo centro de força e honrar, aceitar, amar a poderosa Afrodite dentro de mim. Curar todas as feridas emocionais da minha Afrodite, resgatar meu poder, resgatar o poder do amor, da sexualidade, da sensualidade, do charme e da sedução, e viver uma vida livre de prazer, e me amo e me aceito completamente como eu sou. Estou cheia de amor e gratidão pela escolha de ser uma Afrodite poderosa. Vai fazer, né, a segunda parte, que são os 8 pontos no corpo, tá bom? Vou fazendo junto com vocês e vocês podem acompanhar até pegar o ritmo, tá bem? Então, cada frase a gente vai bater em um ponto, beleza? Então, vamos lá. Essa história de traumas do meu segundo centro de força
os traumas e as violências sexuais que herdei dos meus ancestrais, as tragédias e os sofrimentos sexuais que as mulheres sofreram durante a história, os estupros físicos pelos homens pervertidos, os estupros psíquicos pela cultura e pela religião. Eu também tenho a história de violência e abuso, especialmente dos abusos psíquicos, a violentação do meu direito de ser uma Afrodite, ser sexy e ser livre para brincar, ter prazer, o abuso da discriminação e do preconceito, a violência física gerada pelo mal, a violência psíquica gerada pelo bem, em sua forma religiosa, moralista, induzindo e alimentando culpa, medo, vergonha e repressão. Eu decidi negar e reprimir minha sexualidade, reprimir e sufocar meus desejos mais profundos. Decidi ser leal à minha tribo, repetir as crenças e os paradigmas dos meus pais, dos meus ancestrais e das mulheres sofridas durante a história da humanidade e do inconsciente coletivo. Os estupros, o desrespeito, as discriminações, as amputações do Procusto, durante a geração, durante gerações de mulheres amputadas e esquartejadas pelo sadismo e pela dominância do Procusto na cultura e na religião. Meu segundo centro de força está entravado. A força poderosa da Afrodite está sufocada nesse centro, sufocada no meu sistema nervoso, no meu corpo, a minha sensualidade está sufocada. Minha Afrodite está aprisionada no cárcere emocional, acorrentada na, acorrentada na dor e da, acorrentada na dor do abuso e do desrespeito. Na maldição do Procusto, preconceito e intolerância, perdi a minha vontade. Meu impulso de liberdade, de poder sensual e sexual, está sufocado e reprimido. Sinto não ter direito de ter prazer, luxo, amor erótico, viver livre. Dentro de mim tem um grande conflito. Nasci para ser Afrodite, mas minha história não me permite ser essa heroína do amor e do prazer. Isso é muito frustrante. Sinto raiva, sinto muita raiva. Sinto raivosa, frustrada, zangada, encolerizada, revoltada, enfurecida, briguenta e histérica. Mas eu também decidi negar minha raiva e reprimir essa força poderosa para me defender. Essa raiva implodiu e se transformou em depressão, ansiedade, fobias e pânico. Eu vejo isso. Eu honro e aceito todos os meus sentimentos sobre isso. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Se eu falo de depressão e pânico, dizem que sou doente. Os precursos da medicina me amputaram mais ainda. E assim repito o abuso e a violência que as mulheres sofreram durante a história e continuam a sofrer durante a história e continuam sofrendo. A Afrodite é poderosa, mas é vulnerável às agressões. O abuso, o estupro, a humilhação, o aprisionamento, a dominância, a desonra. Ela também é vítima da discriminação e da guerra das heroínas virgens moralistas, das Atenas, Ártemis, Hera, Hésias feministas, que agridem a sensualidade e a sexualidade. O sufoco é terrível, o desrespeito é horrendo. Minha Afrodite é vítima do mal que agride o corpo, é vítima do bem que agride a alma, gerando e nutrindo culpa, medo, repressão. Eu aprendi o comportamento da violência. Eu me violento, negando, condenando e reprimindo minha sexualidade, minha sensualidade, meu direito de ter prazer.
meu direito de ser livre. Eu honro e aceito todos os meus sentimentos sobre isso. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu escolho liberar a poderosa heroína Afrodite dentro de mim e limpar meu segundo centro de força de toda a energia negativa da humanidade, de toda a história da minha tribo, dos meus ancestrais. E me permito me curar e libertar meu segundo centro de força, e honrar e aceitar e amar a poderosa Afrodite dentro de mim, e curar todas as feridas emocionais da Afrodite, da minha Afrodite, e resgatar o poder do amor, da sexualidade e da sensualidade, do charme, da sedução, e viver a minha vida livre de prazer. Escolho usar a minha força de vontade, ser receptiva, justa, preparada, responsável, encorajada, revigorada, reavivada, consciente de ser uma Afrodite poderosa, amada e respeitada, como eu sou. E me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu estou cheia de gratidão pela escolha de ser uma Afrodite poderosa. Então, aqui, gente, nós terminamos os 8 pontos, né? Agora nós vamos começar o PTO. O que que é o PTO? É o ponto aqui na testa e aqui na nuca, olha. Ele vai ficar um pouco rente aqui a orelha aqui atrás, tá? Não é no pescoço, é aqui, olha. Tá certo, gente? Aqui, ó, bem rente a orelha. Então, nós vamos fazer uma release, né? Uma abordagem aos nossos sentimentos, beleza? Então, vamos lá. Eu poderia me permitir sentir o que estou sentindo neste momento? Eu gostaria de soltar, de deixar sair. Eu poderia soltar, deixar isso sair? Quando? Eu poderia ver como estou repetindo a história dos meus pais. Eu poderia ver como essa história é também a história de todos os meus ancestrais e como, na realidade, é a repetição da história da humanidade. Eu poderia me permitir de sentir o que estou sentindo sobre isso. Eu poderia ver se o que eu quero continua repetindo. Me desculpe, eu poderia ver se eu quero continuar repetindo a história deles. Eu seria capaz de me libertar da repetição da história deles. E eu poderia me desprender das escolhas e decisões que fiz para ser igual a eles. Quando? Eu poderia ver como repito a história deles. Se estou repetindo de maneira simbólica ou se estou rebelando contra eles. E que tipo de rebelião? Estou bagunçando a minha vida? Estou fazendo chantagem com a minha vida? Me punindo, me auto-boicotando, me sabotando, me autodestruindo? E qualquer que seja, eu poderia me desprender desse comportamento? E eu seria capaz de fazer isso? E eu gostaria de fazer isso? E eu poderia me despertar desses comportamentos? Quando? Eu poderia ver se tenho resistência a me desprender desse comportamento? Eu poderia me permitir de sentir essa resistência? Eu poderia permitir a presença dessa resistência em mim? Eu poderia ver se essa resistência vem do sentimento de raiva, agressão e defesa, ou se ela vem do sentimento de revolta, briga e histeria. E qualquer que seja, eu poderia soltar, deixar sair? Quando? Eu poderia ver como a minha história é uma repetição
da história dos meus pais, da história dos meus ancestrais, da história da humanidade. Eu poderia ver como estou repetindo isso? Eu poderia ver a situação da minha vida, nas minhas relações com outros, o meu comportamento, minhas ações e reações? Em que eu repito as insanidades, estupidez e abuso dos meus ancestrais? Em que eu repito? Eu poderia ver se estou repetindo isso por causa das minhas escolhas e decisões? A escolha de ser fiel à minha tribo? Ou decisão de me rebelar contra a minha tribo? Ou decisão de sofrer e ser solidário com eles? Ou decisão de sofrer para ter aprovação, amor e aceitação deles? E qualquer que seja, eu poderia soltar, deixar tudo isso sair? Quando? Eu poderia me permitir ressignificar e transformar minhas escolhas e decisões. Eu poderia ver se tenho resistência a fazer novas escolhas e tomar novas decisões. Eu poderia me permitir de sentir essa resistência. Eu poderia ver se eu sou capaz de soltar, de deixar essa resistência sair. Eu poderia soltar? Deixar tudo isso sair? Eu poderia me permitir resgatar meus potenciais de atrair riqueza, abundância, alegria, com força de vontade, com vigor e entusiasmo, com justiça e responsabilidade? Quando? Então, meninas, agora falo para vocês gastarem um momentinho, né, descansando, né, ficar um pouquinho em silêncio, lembrando que a sua história é linda, por mais difícil que ela tenha sido. A melhor combinação que te trouxe até aqui foi o seu pai e sua mãe, e não teria como você ter outro pai, outra mãe melhor do que o pai e mãe que você tem, né? Os seus pais são os melhores, porque somente esses dois poderia ter te trazido a vida. Não existe outra combinação, né? Então, gostaria que você descansasse um pouquinho, refletisse um pouquinho sobre isso. E por mais que teve momentos difíceis na sua história, essa história te tornou essa pessoa que você é hoje. Essa pessoa capaz, essa pessoa que busca ser uma pessoa melhor a cada dia e que com certeza, a cada dia, traz para sua família, para o seu ambiente, para o seu sistema, né, familiar, traz coisas novas, coisas melhores e possibilidades melhores futuras. Então, meninas, terminamos agora, né, nossas rodadas de exercício e eu desejo vocês, né, uma ótima semana e que no próximo encontro nós possamos falar de uma mulher poderosa que a gente ama. É a minha preferida e nós vamos falar da Ártemis. Quem é essa Ártemis, hein? Que coisas ela faz, né? Qual que é a referência afetiva dela e como a gente pode identificar a Ártemis nos nossos ambientes que frequentamos. E me diga aqui, quanto de Ártemis tem em você? Eu vou descobrir na próxima aula. Um abraço, beijo.